É, Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 19 de outubro e nós estamos iniciando o sétimo programa sobre a espiritualidade do Reino de Deus. Se vocês lembrarem, nós estamos terminamos o tratamento do termo pequenos, os pequenos do reino no Antigo e no Novo Testamento. E hoje eu tenho a pretensão de trabalhar o termo criança no Antigo Testamento. Algumas passagens que elucidam a importância dessa palavra e do contexto que Jesus, ao capítulo 18 de Mateus, ele traz a criança para o centro e diz: aquele que quer ser o maior, que se faça como criança. Não impeçais as crianças de virem a mim, pois delas é o reino dos céus. Então existe uma chave de leitura do reino e dessa espiritualidade a partir da criança. Muito se fala, muito se discute sobre essa teologia da criança. Eu estava lendo agora há pouco um texto do Benjamin Sattler Lenz César. Ele fez uma dissertação de mestrado com a orientação da grande professora Maria Clara Bingner, e o tema era Teologia da Criança. Se encontra na Maxwell Vrac, PUC-Rio BR, só você colocar Teologia da Criança, a infância como caminho de se falar sobre Deus, a vida cristã e os vulneráveis. Então, Benjamin César, vou chamá-lo assim, ele consegue, de uma maneira muito profunda, mostrar esse campo teológico da experiência do mistério que ganha contornos a partir de uma mística singular das crianças. E mais, ele demonstra como a infância adquire cores a partir da revelação do mistério de Jesus. Então, os pequeninos são a parábola que as escrituras utilizam para falar sobre Deus, a vida cristã e os vulneráveis deste mundo, né? Então, a gente vive, né, segundo ele, um adultocentrismo, um Deus adulto, uma instituição do cristão adulto, um consumo do mundo adulto. E é preciso, então, dentro desse ver, né, desse adultocentrismo, passar para o julgar. E o julgar vai no evangelho, vai exatamente nessa espiritualidade do reino. Uma parábola de carne e osso, criança. Jesus Cristo é o Filho de Deus criança. A vida cristã é se fazer como criança. Eu gostaria de falar um pouco disso. E os vulneráveis são a essência da criança. O reino de Deus, ele acontece a partir de Jesus, nessa proposta que Jesus faz, né, de que nós precisamos, de certa forma, entender por que das crianças, por que levá-la ao centro e não o adulto, e por que não impedir que elas se aproximem dele, porque delas é o reino dos céus. Eu comecei lá na Carta de Reis, no livro de Reis, quando Salomão adere à missão de seu pai Davi, e dizendo que ele era servo e não sabia governar. Deus escolhe então um adolescente, uma criança. Já Jó 3,16 se queixa, né, como um aborto ocultado eu não existiria, ou como que concebidos nem chegaram a ver a luz. Então, de certa forma, ele rejeita a ideia de criança. O Salmo 8, versículo 3, da boca das crianças e dos lactentes brotam o louvor contra os adversários para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quer dizer, a boca da criança é o espaço do louvor. Deus escolhe os adolescentes para governar. Deus se faz criança. Provérbios 22:6. Ensina o adolescente quando o caminho seguir, e ele não se desviará, mesmo quando envelhecer. É importante, né? A educação das crianças. Eu, durante 2 anos e meio, quase 3,
estudei a obra O Emílio de Rousseau e, ao mesmo tempo, observava o crescimento, ainda bebê, da minha filha, chamada educação natural ou desnaturalização da educação. E o despertar da educação da natureza é muito bonito. Mas, quando nós civilizamos, educamos as crianças, é preciso indicar o caminho da moralidade, da cultura, dos bons costumes, dos hábitos da comunidade, porque o reino de Deus passa também, se vocês lembrarem desde o primeiro programa, o reino de Deus passa por essa realidade da reta razão do agir. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a porá em fuga. No processo de crescimento dentro do reino de Deus, as crianças também elas são uma metáfora das nossas insensatez, das nossas fugas. E mais do que a vara, que é um espectro de punição física, é preciso ouvir e mudar o rumo da história, da existência, através de outros condicionamentos de disciplina, né? Em Provérbios 23, 13, ainda no Antigo Testamento, não retires da criança a correção, e ela não morrerá se a castigares com vara, né? Nós temos EUECA, nós temos vários documentos, né, que pedem para que, ou psicologias, que pedem para que não bata nas crianças. Eu mesmo não tenho necessidade disto, mas o livro, muito mais do que a correção física da punição com violência, o texto ele está dizendo que é preciso corrigir. E no reino de Deus as crianças precisam ser corrigidas e elas aprendem, não é? Então existe um espaço de aprendizado da correção. E dentro desse momento, o livro dos Provérbios aponta para uma situação em que o texto, em Provérbios 29, 15, indica a vara e a disciplina da sabedoria, ou instigam e dão sabedoria, e a criança, dada ao seu capricho, envergonha sua mãe. Então, as 4 citações do livro dos Provérbios, elas trabalham com um binômio. Primeiro, a necessidade da disciplina. Segundo, a necessidade da correção. A necessidade da disciplina, ela indica o caminho de quem permanece no rumo ou na espiritualidade do reino. E a necessidade da correção também indicam o rumo e o caminho daqueles que, desviando-se por algum motivo, retornam, porque esse é o caminho da vida. Bem, dos livros sapienciais passamos para os livros proféticos. E o primeiro profeta é o profeta Isaías, capítulo 3, versículo 4. Como chefe deles, colocaria adolescentes, crianças que vão governá-los. Novamente volta a temática da liderança de pequenos jovens escolhidos por Deus. No capítulo 3, verso 12, encontramos: a meu povo é um moleque quem governa, seus senhores são mulheres. Povo meu, os que te conduzem te desviam e embaralham o caminho dos teus passos. Isaías 13, 16. Suas crianças serão despedaçadas, bem diante dos seus olhos, suas casas serão roubadas e as mulheres violentadas. Trata-se de um poema fúnebre sobre a Babilônia. Nem todos os textos vão de uma maneira bem, né? Só se a gente forçar muito para fazer uma menção direta ao reino de Deus. E conclui-se o profeta Isaías com o capítulo 65, verso 20, quando ele fala de novos céus e nova terra. Não haverá ali crianças que só viviam alguns dias, nem adultos que não completem os seus dias, pois será ainda jovem quem morrer com 100 anos. Não alcançar os 100 anos será uma espécie de maldição. Jeremias, na sua descrição vocacional, ele diz: Senhor,
O Senhor me respondeu, desculpe, eu disse, versículo 6, ah, Senhor meu Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus respondeu, não diga, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. E encerra esses textos do Antigo Testamento o livro das Lamentações. Lamentações, capítulo 2, versículo 11. Lágrimas derretem meus olhos, as entranhas em alvoroço, minha bilis pelo chão se derramou com a derrota do meu povo, ao ver crianças e bebês desfalecendo pelas ruas. Bem, esses textos todos são do Antigo Testamento e fazem menção à criança. A criança que em Mateus 18, Jesus coloca no centro da comunidade e diz que, como elas, ou igual a elas, ao modo delas, são aqueles que pertenceriam ao reino dos céus. Não empeçais, porque delas é o reino dos céus. E eu volto então ao Benjamim, e ele fala que se fazer como criança, né? Mateus 19, 14. Os apóstolos, eles reproduziram, nesse contexto, uma lógica do tempo de Jesus, que era excluir as crianças à margem dos assuntos que julgam ser exclusivamente assuntos de adultos. E a espiritualidade do reino é um assunto de adulto? Mesmo os discípulos revelam, próximo a Jesus, que seus corações há uma divisão entre aqueles que merecem estar perto de Jesus e serem abençoados com suas palavras, com seu toque, e aqueles, por algum motivo, não merecem. E dessa forma, eles isolam as crianças. Evidentemente que pode acontecer, segundo Benjamin, que essas crianças, como parte do primeiro grupo, eles não faziam referência direta, porque os discípulos olhavam muito para o sofrimento de alguns, as dores, ou a própria condição, né, de exclusão que era latente para alguns. Mas, né, em Lucas 18, 16, Jesus é claro, deixar vir a mim as crianças, não as impeça. E revela que Jesus pensava diferente dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos e da sociedade do seu tempo. Enfim, para encerrarmos, para Jesus, o lugar das crianças é perto dele, em seu colo, debaixo das suas mãos abençoadas, no meio dos discípulos. No seu reino, elas são prioridade e são paradigma para todos os que desejam se integrar a ele. Essas palavras são minhas, são do Benjamim. Então eu vou repetir. Para Jesus, o lugar das crianças é perto dele, no seu colo, debaixo de suas mãos abençoadoras, no meio dos discípulos. No seu reino, as crianças são prioridade e são paradigma para todos aqueles que desejam integrar-se a ele. A espiritualidade do reino de Jesus, a partir do olhar ou da terminologia do conceito criança no Antigo Testamento. Até a próxima, fique com Deus.